pessoal, tudo bem? Sei que vocês sentiram a minha falta, eu passei uma semaninha aí longe, mas aqui estou eu para dar prosseguimento às nossas aulinhas. Bom, se eu passei mó tempão falando de Guerra Fria, hoje eu vim falar de algo diferente. Vim falar de história do Brasil, vim falar do nosso processo de redemocratização, falar dos primeiros presidentes, como as coisas foram acontecendo depois do período do regime militar. Como o Raiz já deve ter falado, né, na outra aula, se vocês não assistiram a nossa outra aula de ditadura militar, por favor assistam. Ele falou das eleições indiretas, né, que ocorreram no final do regime militar, que elegeram Tancredo Neves. Até aí, tranquilo. Tancredo Neves eleito, vai assumir, 1985 ele ia assumir. Tranquilo, só que acontece um pequeno rolê aí, gente. Ele morre. Ele morre de complicações cirúrgicas, né? Que até então ninguém sabe direito o porquê, né? Mas o Tancredo morre. E quem assume é o vice dele, o José Sarney. Bom, ele assume a presidência em caráter definitivo. E ele procurou dar sequência aí ao projeto de redemocratização. Então, ele deu posse a todo o ministério que o Tancredo tinha escolhido. Por exemplo, ele basicamente seguiu o plano do Tancredo. Ele foi o executor do plano do Tancredo, né? É isso que a gente pode falar. Ele decidiu, por exemplo, né? Antes o presidente podia assinar aí os decretos-lei sem passar pelo Congresso direito, não precisava da aprovação do Congresso. E ele virou e falou assim, não, olha só, eu decidi que não vou mais assinar os decretos-lei. Quem vai ser responsável por isso agora vai ser o Congresso Nacional, ou seja, ele dá maior poder de decisão para o Congresso. O Legislativo em geral, né, estava muito preocupado em, primeiro, desenvolver medidas, né, aprovar medidas que permitissem maior liberdade política novamente, né. Então, o que ele fez, né? O Legislativo, junto com o presidente e tal, eles conseguiram, né, reformular algumas coisas. Eles desenvolveram a Constituição de 1988. Ela foi promulgada em 1988, que eu já vou falar. E é a Constituição vigente no nosso país até hoje. Ele, né, o Sarney, ele retornou com as eleições diretas, né, para presidente, para prefeito, e porque tudo isso, né, os prefeitos eles eram indicados pelo governo no regime militar e o presidente por eleições indiretas. Então, eleições diretas significava, assim, total liberdade política. Ele restituiu, né, entre essas medidas aí do legislativo, teve restituição do pluripartidarismo e retirada de grupos da clandestinidade, ou seja, o PCB pôde voltar mais uma vez aí para a política brasileira sem ser julgado. Vamos lá. Temos aí, como eu falei, a Constituição de 1988. Mas vocês sabem o BO por trás da Constituição? Momento fofoca aqui, né? Momento debates, na verdade. A questão da Constituição era a seguinte. A gente tinha uma necessidade aí de ter uma nova Constituição, um novo texto, porque a Constituição que a gente tinha antes, que ainda estava em vigor, mesmo depois do regime militar, era a Constituição desenvolvida pelos militares, né? Enfim, não era uma Constituição muito bacana, não era uma Constituição que estava de acordo com o regime, novo regime do país. Então eles simplesmente, o povo em geral e acho que o governo tinha uma necessidade de ter um novo texto constitucional. E aí entra o BO para a Assembleia Constituinte, porque para fazer uma Constituição tem que convocar uma Assembleia Nacional Constituinte. Para quem não sabe disso, por favor, volte lá na minha aulinha de Revolução Francesa, porque a gente fala da Assembleia Nacional Constituinte, né? E aí tem... como é que eu posso explicar? Tem dois grupos diferentes que acreditam que a natureza e a Constituição dessa Assembleia devem ser feitas de formas distintas. A gente tinha o grupo dos progressistas. Os progressistas, basicamente, né, defendiam a formação de uma Assembleia de representatividade. O que é isso? Eram pessoas que seriam eleitas pelo povo com função de só formular
essa Constituição. E essa Constituição, por ter sido, né, formulada por pessoas eleitas pelo povo, teria maior soberania e maior representatividade. Já a galera mais antiga, né, mais conservadora, falava, olha, vamos fazer o seguinte, a galera meio que falou assim, faz o seguinte, né, vou apresentar para vocês aqui a tese da Constituição, do Congresso Constituinte, né. Vamos fazer o seguinte, estamos em 85, 86 tem eleição aí para deputado e para senador. Quem ganhar ali, além de ter que fazer os deveres lá de deputado e senador, vai ser responsável aí por desenvolver a Constituição. Entre, né, esses dois grupos, o governo acabou seguindo a linha foi a linha do Congresso Constituinte. E assim a gente tem aí a galera que vai desenvolver a Constituição de 1988. Bom, o presidente dessa Assembleia Constituinte era o Ulisses Guimarães, ele era deputado do PMDB. E dentro dessa Assembleia a gente tinha dois blocos, né? A gente tinha o bloco progressista, que eram de partidos de esquerda, como o PT, o PCB, o PCdoB. Gente, PCB e PCdoB são partidos diferentes, tá? E a gente tinha também gente de centro-esquerda nesse bloco progressista, que era o PDT, e um pessoal do PMDB, que esse pessoal do PMDB depois vai formar o PSDB. Por exemplo, o Fernando Henrique Cardoso estava nesse meio aí e foi fundar depois o PSDB. Mas enfim, e a gente tem o bloco do centro, que era o bloco formado, né, por partidos conservadores, por políticos conservadores. Então a gente tinha o PFL, que era o Partido da Frente Liberal, que nada mais era do que políticos membros do regime militar, e originalmente do PDS, que era o sucessor da Arena aí, gente. Quando veio o regime democrático, esse PDS virou o sucessor da Arena. A gente tinha o próprio PDS nesse bloco do centro. A gente tinha o PL, que era uma vertente aí do PFL. Era um mini partidinho, né? A gente tinha o PTB e vários membros do PMDB. Como deu pra ver, o PMDB se dividiu em questões ideológicas. E aí a gente tem, por isso, a formação do PSDB. A gente tem uma figura importantíssima aí do PFL, que era o Antônio Carlos Magalhães. Ele ficou famoso e, inclusive, ele teve influência aí nessa Constituição de 1988. Bom, temos aí, né, dois blocos, ou seja, interesses distintos querendo se beneficiar nessa Constituição, garantir direitos para os seus interessados nessa Constituição. Então tinha muitos interesses em disputa. E a gente tinha muitos lobbies. O que são lobbies? Lobbies são grupos que buscam apoio de alguns políticos para pressionar o Congresso, esse mesmo Congresso Constituinte, para promulgar certas leis que os beneficiariam. Gente, teve lobby dos latifundiários, famosa bancada ruralista que está presente no Brasil desde que o Brasil é o Brasil, né? A gente tem lobby de multinacional, gente, teve lobby de militar querendo se beneficiar nisso. E óbvio, né? Chegou a ter lobby do presidente, do próprio presidente Sarney, para conseguir, né, se beneficiar e beneficiar os seus, né, com a Constituição de 1988. Todos esses lobbies eram comuns, tá, gente? Eram comuns e são comuns para conseguir fazer pressão para promulgar leis. E aí a gente tem a nossa Constituição aí promulgada em 1988. Ela é a Constituição mais democrática que tivemos até agora. Gente, ela tem seus problemas? Tem. Tem seus defeitos? Tem. Tem suas contradições? Tem. Mas ela se tornou, né? Ela ficou conhecida como a Carta Cidadã, por ser uma das mais democráticas e liberais do mundo. Né? Uma das constituições mais liberais do mundo, mais democráticas. E eu vou pontuar aqui com vocês alguns pontos novos dessa Constituição, então eu vou ter que ler. Bom, a gente tinha garantido os direitos humanos contra a arbitrariedade do Estado. Ou seja, pena de morte e tortura foram extinguidas. Mas, assim, a polícia, né, em geral, não acho que tá sabendo muito disso. Mas fica aqui um momentinho de reflexão para vocês saberem que as pessoas têm esse direito e
muitos órgãos acabam, né? Ou alguns órgãos acabam negligenciando esse direito. A gente tem o direito à liberdade individual, à segurança, à educação, à saúde, à habitação e ao emprego garantidos pela Constituição. Quando a gente fez uma disciplina, né, eu e o Raí fizemos uma disciplina chamada Dinâmica de Organização Escolar, a gente teve que debater muitas constituições ao longo do nosso país sobre a questão da educação. E essa daí é a Constituição que a gente tem, onde vê o governo garantindo a educação, dando este direito, né? Então, fica aí mais uma paradinha importante para vocês verem como essa Constituição é democrática. A gente tem direito ao habeas corpus, que é isso? É responder crime em liberdade. Ao habeas data é saber por que crime você está sendo acusado. E a ação popular, que é isso? A ação popular é você poder processar algum órgão público ou alguém que está abusando, né, do poder que a população deu. A gente também tem estabelecido nessa Constituição aqui a igualdade de direitos fundamentais entre o homem e a mulher, ou seja, mesma oportunidade de emprego, mesmo salário, essas coisas elas são promulgadas nessa Constituição. Se tá tendo, são outros 500, tá, gente? Né? O racismo passou a ser crime inafiançável. Inafiançável. E a gente tem novos direitos trabalhistas melhorados aí na Constituição. A gente tem os trabalhadores rurais finalmente tendo os mesmos direitos dos trabalhadores urbanos. A gente tem a questão do 13º, a questão das férias. Então, muita coisa, gente, aconteceu nessa Constituição e por isso que ela é considerada democrática. Mas a gente tem algumas contradições nela que eu vou pontuar aqui agora. Uma dessas contradições é a questão da terra no Brasil. A gente tem a reforma agrária ali, tá prevista na Constituição. Mas a lei diz que só pode fazer reforma agrária em terra improdutiva. Só que veja só, a lei também não diz qual é a questão de qual é a terra produtiva e a terra improdutiva. Então, quando essa Constituição passou, essa lei aí passou em questão de reforma agrária, a bancada ruralista ficou super feliz, falando: vai ter reforma agrária assim, no sonho de todo mundo. Porque a minha terra, se eu botar uma árvore de cacau, a minha terra é produtiva. Se eu deixar um boi ali pastando, a minha terra é produtiva, porque tá alimentando meu boi que eu posso vender. Entende? Deixou muita brecha. A lei teria que ser muito mais específica para fazer uma reforma agrária. E aí, a gente tem, né, toda a questão de que ficamos na mesma, né, galera? Tem a lei aí, mas não pode fazer. E segue aí muita terra na mão de pouca gente, pouca terra na mão de muita gente, né? Famosa, né? Concentração de terra, concentração de renda que a gente vê desde o Brasil, assim, colonial. Suave, né? E aí, a gente tem a maior, né, disputa e luta social que a gente acompanha durante muito tempo, que é a luta do MST contra a bancada ruralista em Brasília. Temos muitos conflitos, muitas disputas ali, até porque envolve questões de interesse. Para quem não sabe o que é MST, é um movimento de sem terra, que eles lutam sim pela reforma agrária, eles chegaram até a invadir alguns terrenos para ocupar, e erradas não estão, porque, gente, se você tem uma fazenda imensa, sabe, e você não produz nada, sabe, em tese, a reforma agrária daria muito mais chance da gente ter pequenos e médios produtores, aumentar a produção em diversos aspectos e garantir emprego e justiça social para muita gente. Mas, enfim, outro ponto polêmico que a gente tem aí nessa Constituição é a questão da proteção dos índios e da demarcação de terras voltadas para eles. Por quê? Na Constituição, a gente tem a questão da demarcação de terras, que são áreas voltadas para os aldeamentos indígenas e mais pra frente depois, né, para os quilombolas. Só que essas terras são áreas, né, normalmente ficam em áreas muito ricas em minério e elas acabam sendo cobiçadas por empresas multinacionais. Então, vira e mexe, a gente vê escândalo aí de gente invadindo a área de reserva indígena para poder explorar, enfim, grilagem, muita coisa vem acontecendo, a gente vê acontecer durante muito tempo. E
Outro ponto, né, que tem aí, que fala que não fica essa questão aí de terras demarcadas, mas tem que ter segurança, porque se nessas terras demarcadas as pessoas podem invadir o nosso país. Os militares, né, eles temem a falta de proteção de certas fronteiras, principalmente porque alguns aldeamentos ficam perto de fronteira, né? E pode entrar por ali droga, pode entrar por ali arma, por não ter fiscalização. Essa é a argumentação dos militares. Então, por isso que tem toda essa polêmica envolvendo as terras demarcadas indígenas e a proteção do próprio índio. A gente tem a fundação da FUNAI, a gente vê até hoje, né, os índios tendo que brigar pelos direitos deles, inclusive o direito deles de manter essas terras, né, até porque tem a polêmica sobre declarações recentes aí de terras demarcadas indígenas. Enfim, agora, né, eu vou falar um pouquinho sobre as questões, né, dos planos econômicos do Sarney, que na real também eram do Tancredo, né? Por quê? Preciso lembrar a vocês que saímos do regime militar com uma dívida externa assim, enorme, não dá nem pra ver a minha mão mais. Mas saímos com uma dívida grande. Nosso país estava em crise? Estava em crise. E aí, né, recessãozinha, devendo dinheiro para todos. O que faremos? Bom, o Sarney herdou todos esses problemas e ele tinha, né, aí que resolver esse BO. A gente já tava com crise interna aqui, né, recessão, devendo dinheiro, e ainda estourava a crise ao redor do mundo, que influenciava a economia brasileira, obviamente. E aí o governo começou, né, foi levado a elaborar vários planos para combater, principalmente a questão da inflação, gente. A inflação foi um problema imenso nas costas desses presidentes que eu vou falar hoje. Bom, ele queria resolver a questão da inflação, né, combater a inflação e estabilizar a economia. Então ele vai e cria aí, né, o ministro da Fazenda dele, o Dilson Funaro, ele cria aí o Plano Cruzado. Resumindo, o que era o Plano Cruzado? Ele substituiu a moeda antiga, que era o cruzeiro, pelo cruzado. Ele congelou todos os preços, congelou salário. Então, tipo assim, esses salários, se você recebia, sei lá, 1.000 cruzeiros, você vai receber, sei lá, 1.000 cruzados. Só que o seu salário vai ficar congelado aí sim, e ele só seria corrigido anualmente ou a cada vez que a inflação batesse 20%. Ou seja, isso significava que a inflação era muito, muito, muito alta, tá, gente? Porque a inflação podia bater 40%, 60% por mês, tá? E ele chamou, né, o nome desse artifício era gatilho salarial. E aí a gente também tem a criação do seguro-desemprego, junto com esse plano cruzado. Enfim, o resumo do resumo é que esse plano falhou, né? Tivemos aí problemas imensos com ele, aí veio o Plano Cruzado 2. Mesma coisa, gente, Plano Cruzado 2. A gente também tem congelamento dos preços, a gente tem a inflação voltando a crescer, mesmo com o congelamento dos preços, porque muitos produtos desapareceram do mercado e a gente começa a ter a cobrança de ágio. O que é isso? O consumidor ele era obrigado a pagar mais sobre o preço estipulado por causa do congelamento. E aí a gente tem muitos boicotes de muitos produtores e os preços, obviamente, e a inflação, por consequência, voltam a crescer. Então, ou seja, o Plano Cruzado 2 fracassou igual ao Plano Cruzado 1. E aí a gente tem a saída desse ministro aí, que é o Dilson Funaro. Entra outro ministro da Economia, que é o ministro Bresser Pereira, e ele desenvolve o Plano Bresser. Ele visava regularizar aí as contas públicas e tudo mais. Em resumo, ele queria diminuir as despesas do governo, porque o governo estava gastando muito, porque tinha muitos aparatos nas costas do governo. Ele congelou o salário e os preços por 3 meses. Só que no final do ano, né, se esse plano aí foi em junho, já em setembro, outubro, a galera já estava completamente ferrada. Esse plano aí já tinha apresentado fracasso por não conseguir manter a política de congelamento de preço, de salário e tudo mais, e a inflação seguia crescendo.
E aí, por último, a gente tem um pacote verão, que ele foi criado aí em janeiro de 89 pelo Mailson de Nóbrega. E ele decretou outro congelamento, gente. Muitos congelamentos. De preços e salários. Ele criou o cruzado novo, ou seja, mais uma moeda, né? E se comprometeu a conter os gastos públicos. Só que, de novo, o que aconteceu com esse plano? Ele falhou. Né? Controlar a inflação parecia um negócio impossível, gente. Impossível. Mas a gente vai ver alguém que conseguiu controlar, mas depois disso. Em resumo, o governo do Sarney, ele terminou com uma recessão econômica enorme, uma especulação imobiliária enorme e com uma hiperinflação. O que é isso? A inflação estava muito, muito alta. Se eu não me engano, 1.765% ao ano. Ou seja, o preço, assim, era uma loucura, uma loucura. O salário não acompanhava a mudança de preço. E aí você diminui o poder de compra. Diminuindo o poder de compra das pessoas, obviamente a economia quebra. Essa aula ficou enorme, mas eu espero que vocês tenham gostado. Beijo!